Então, a gente tem o prazer de receber aqui a Cristiane Grillo hoje na Psicoblu, né? Mais conhecida como Cris Grillo, não sei se a gente pode chamá-la assim. E a gente já ouviu falar dela aqui porque na oportunidade que a gente teve a Blanca aqui conosco, né? Ela trabalhou o livro de vocês, citou o projeto, né? O dispositivo que vocês têm. E aí nós já tínhamos escutado falar de outras vezes e tal, e ficamos interessados em saber mais sobre esse trabalho, né? Então, pela oportunidade do livro e tudo isso, a gente achou que seria uma boa ideia, né, que você pudesse vir falar para a gente. Então, é um prazer receber você. Deixa eu ver aqui o que eu fiz uma pequena... Eu consegui? Aqui. Ah, não, peraí. Ixi, agora eu tirei do meu... Aqui. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, que aí, só para dizer um pouco situar, né, e depois a gente passa a palavra. Então, hoje a gente vai fazer uma conversação, né, então uma coisa em que a Cris vai apresentar o trabalho, o livro, e a gente vai poder fazer diversas perguntas, enfim, é um trabalho super interessante. E nesse ano de 2022, a partir de uma pesquisa que a gente fez no final do ano passado, junto aos profissionais da Psicoblu, nós escolhemos trabalhar temas relacionados à infância e adolescência, né? Então, por isso também o motivo do convite aqui hoje, né? Então, eu acho que todos que estão aqui são da Psicoblu, mas se tiver alguém que não nos conhece, né? E talvez a Cris não conheça, nosso trabalho, a Psicoblu é uma clínica situada em São Paulo, em Grande São Paulo, tem 4 unidades, atende muitos pacientes por mês, mais de 5.000. Realizamos esse trabalho há 22 anos e, através do nosso projeto chamado PAPSE, a gente fomenta a formação continuada dos profissionais, né? Através de supervisões e atividades como essa que vai acontecer hoje. Então, nesse ano nós pudemos discutir com os convidados sobre autismo em 2 ocasiões, a clínica com crianças no plano de saúde, as questões de gênero, e hoje encerraremos a série de conferências e conversações com a convidada Cristiane de Freitas Cunha Grillo, a Cris Grillo, que ela vem nos contar sobre o trabalho que eles fazem no dispositivo Janela do Escuta, do qual ela é coordenadora, ligada à Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é também psicanalista da EBP-AMP, né? E docente na universidade. E hoje ela vai nos falar de um dos frutos desse trabalho, que é o livro Janela da Escuta, feito no coletivo, um trabalho riquíssimo entre vários, e nos trará as experiências junto aos adolescentes e suas famílias que são atendidos por eles. Eu vou destacar uma frase da apresentação do livro, que eu gostei muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eles dizem, né? É um livro escrito a muitas mãos. Pensamos no Janela como um lugar transitório para alojar o adolescente e a instigá-lo a construir uma rede própria em torno de si, permitindo a ele viver e habitar a cidade conectada ao seu desejo. Então, Cris, eu vou te passar a palavra, né? E queria que você começasse, talvez, contando um pouco para a gente do que é o Janela, que a gente pudesse se situar, né? Enfim, vamos conversando sobre isso, tá bom? Tá joia. Bom dia, gente, a todos, né? A cada um de vocês. Agradeço muito o convite, Kenny. É uma alegria estar aqui nessa manhã de sábado com vocês para falar desse trabalho, né? E também do livro. Então, vou começar falando um pouquinho da história do Janela da Escuta, que ele nasce com um amigo muito querido que fez 80 anos essa semana, que também é da EBP, também é um pediatra, que chama Roberto Assis Ferreira. Então, o Roberto, nos anos 90, como professor da pediatria, começa um trabalho com adolescência. Que adolescência, né? Que bom que vocês escolheram esse tema, infância. Adolescência
a adolescência no campo da pediatria costuma ficar um pouco à margem, né? É aquela velha história, às vezes o pediatra está ali no centro de saúde, ou mesmo na universidade, não, eu atendo só até 12, né? Aí o clínico, eu atendo a partir dos 18. Então, fica um pouco limbo, né? Esse não lugar. Então, esse eu acho que é um ponto importante para a gente começar a pensar. Mas o Roberto, então, ele funda, né, na universidade, na Faculdade de Medicina, no Departamento de Pediatria, um núcleo de saúde do adolescente. E eu era pediatra, endocrinologista, estava começando a estudar psicanálise, e aí, quando eu voltei de um pós-doc em Barcelona, o Roberto me chamou para fazer parte do ambulatório, que não tinha esse nome ainda, era um ambulatório de saúde do adolescente. E era uma disciplina para alunos de medicina. E o Roberto, ele falava muito isso, olha, vai atender e abra a janela da escuta, e fazia esse gesto. E aí eu entrei ali primeiro observando, né? E esse convite do Roberto para, dentro dessa, né, do campo da medicina, aqueles estudantes, aqueles médicos não ficarem restritos às questões técnicas, mas terem essa abertura também para a subjetividade, para a singularidade. Então, esse é um primeiro ponto. E aí eu nomeei um ambulatório de janela da escuta, quando eu fiz um primeiro livro, isso foi em 2005. Mas, com o tempo, eu fui nomeando, né? E aí, em 2014, quando eu fiz um primeiro livro, mas aí um livro individual, já saiu com esse nome, Janela da Escuta, Relato de uma Experiência Clínica. Mas aí, nesse primeiro momento, eu pude observar esses 3 pontos importantes. Essa tensão entre técnica e singularidade, que é um ponto importante que o Foucault, no livro Nascimento da Clínica, ele fala isso, que com o advento da medicina técnico-científica, o médico deixa de perguntar o que lhe incomoda, para perguntar de uma forma bem objetiva, aonde dói? Já sabendo, né, da existência, localização dos órgãos, suas funções. E eu acho que isso tem uma conexão muito grande com o texto do Lacan, Contribuições da Psicanálise à Medicina. Quando ele, né, colocando assim de forma resumida, ele coloca isso para uma plateia de médicos, né, que é uma escolha, ou a pessoa é um técnico ou ela é um médico. Mas para ela ser um médico, quer dizer, para ela entrar no campo da clínica, ela tem que ter esse conceito, operar com esse conceito da falha epistemosomática entre demanda e desejo, e o conceito do gozo. Então, acho que o Roberto, dessa forma muito simples, com a mão em concha aqui atrás do ouvido, na verdade, isso reverbera lá no texto do Foucault, na conferência do Lacan, né? Então, essa torção aí. E aí, esse ambulatório, ele, ao longo desses 18 anos, né, desde que eu cheguei ali em 2005, ele foi sofrendo mutações, subversões diversas. Então, hoje ele é um programa de extensão, Janela da Escuta, que ele tem várias raízes despertas, né? Porque ele se inscreve na universidade, então, como programa de extensão. Para a gente que está na universidade, extensão é esse movimento para fora, mas articulado ao ensino e à pesquisa. Então, nós temos ali alunos da medicina, da psicologia, das artes visuais, da pedagogia, da nutrição, alunos da especialização em saúde do adolescente, de diversas áreas, alunos da pós-graduação em promoção da saúde e prevenção da violência, de diversas áreas, pesquisas, né? Mas também essas raízes estão aí no campo freudiano. Então, Janela da Escuta é um laboratório do CIEM, ele está ligado às redes da FAPOL, da Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana, né, nas redes de psicanálise aplicada, na rede universitária americana, RPA, RUA, e também muito ligado ao Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade, né? Que a Blanca começou como coordenadora e passou para Eliane Costa Dias, também é de São Paulo, e agora eu assumi essa coordenação. Então, essas múltiplas raízes, assim, do Janela, né?
E um ponto muito importante, a Keila citou essa frase, né, que fala da tessitura. Então, um ponto muito importante é o próprio título do livro, né, o adolescente especialista de si e a tessitura de uma rede sob medida. Então, às vezes, chegam alunos lá do mestrado, da especialização, mas olha, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicólogo, mas não sou psicanalista, né? Não tem problema, né? É um lugar interdisciplinar. Mas a psicanálise, ela dá uma direção ética muito precisa, que é essa, né? Igual quando a gente joga lá a flecha, né, no alvo, o adolescente especialista de si. Então, isso é fundamental para a gente. Então, pode chegar a pessoa que fala, olha, eu sou dentista, sou fisioterapeuta, enfim, não tem problema, será bem-vindo. A gente só não pode receber o especialista. A pessoa que chega lá, eu sou um especialista em adolescência. Eu sei tudo sobre adolescência. Para essa pessoa não tem lugar, porque a gente opera nessa direção ética do adolescente especialista de si. Então, num hospital universitário, onde as pessoas são especialistas e detentoras do saber, eu acho que é esse que é o atravessamento da psicanálise, é um sopro de ar, é um frescor, é a gente supor o saber no outro, é a gente estar ali operando com o discurso do psicanalista, que o psicanalista está na posição do objeto e não do saber, e convida outros a ocuparem essa posição também, esse lugar do não saber, para que o saber do adolescente, muitas vezes não sabido a princípio, possa emergir. E que isso vai nos guiar na construção do caso clínico, né? Não sei quem faz o seminário da Blanca, ela trabalha também esse ponto, da construção do caso clínico, que é forjada como essa construção? Na conversação clínica. Então, isso é muito importante, tem um livro muito bom, né? Que o Miller trabalha isso, lá, Conversação Clínica, que ele fala assim, ó, falar de clínica junto já é muito. Então, o tempo todo, né, a gente está ali numa conversação clínica, com o vazio central de saber, que é onde vai se alojar esse saber do adolescente. Fazendo, então, forjando essa construção do caso, isso que a gente chamou de tessitura de uma rede sob medida. Então, de uma maneira totalmente oposta, avessa a dos protocolos, por exemplo, antes de eu ser psicanalista, quando eu era endocrinologista, né? A gente trabalha muitos protocolos. Então, o protocolo do diabetes. Então, o diabético, ele tem que ter o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o nutricionista. Então, a gente tenta fazer cada diabético caber dentro de um protocolo. Então, no Janela, não. A gente trabalha de uma outra forma. É o caso, o adolescente com seu saber, que vai provocar essa tessitura da rede sob medida, que não é a rede que nós idealizamos para aquele caso, não é a rede que ela tem que ser construída protocolarmente, é essa rede viva, que pode agregar, enfim, as pessoas, políticas públicas, o que o adolescente quiser. É sempre uma bricolagem e sempre singular, né? E para que isso aconteça, então, eu falei do acolhimento vivo. Então, esse processo de desburocratização tem que estar presente desde o início. Então, não é o adolescente chegar ali e ele encontrar um labirinto para entrar, protocolar. Tem que ir tal dia, numa triagem, tem que esperar, tem que estar com meus pais, tem que ter um documento, tem que ter... Não. Então, quando ele chega, ele é acolhido. E muitas vezes são os profissionais das políticas públicas que vão me ligando. Cris, estou com um caso aqui, então, na assistência social, na socioeducação, na rede de educação, na rede de saúde. Então, a gente conseguir acolher prontamente. Então, às vezes, com a pandemia, nós fomos forçados a ter mais organização de espaço, tem uma agenda virtual, então, às vezes, eu olho aqui na minha agenda, não tem vaga para o acolhimento, mas pode ir no ateliê de arte. Isso também é um acolhimento. Então, a gente trabalha o acolhimento, tanto a entrevista individual, a conversação, os ateliês de arte, tudo isso é acolhimento, né? E esse acolhimento pode se estender. Então, o acolhimento é um momento da gente
extrair a lógica do caso. Quem demanda? Quem demanda o quê? O que demanda esse técnico que fez contato? O que demanda a família? O que demanda o adolescente? Às vezes o adolescente nos diz, não, eu não demando nada, eu nem sei por que eu estou aqui, eu nem queria ter vindo, né? Mas tem uma demanda velada? Tem uma demanda a ser construída? Então, a gente também não ficar numa posição meio cômoda, não tem demanda, então, não vou marcar, não, vou, né? Não, mas aí a gente aprende com o Felipe Lacadê a fazer um convite para a gente se sentar do lado do adolescente, para que ele possa traduzir de uma outra forma aquilo que já foi traduzido como pior. E aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo que não é acolher só o adolescente, é acolher quem o acompanha. A mãe, a avó, o agente socioeducativo, o técnico de uma política pública, o amigo, o namorado, enfim. Então, também tem esse acolhimento, a conversação com as mães, né, avós, com os familiares, o café com os agentes socioeducativos, né? Muitos adolescentes estão presos, né, no sistema socioeducativo. Então, todo esse trabalho. E aí, vão lembrar, né? Então, tudo isso que começou lá atrás, numa disciplina com o professor Roberto, hoje, então, esse programa que tem 4 braços. Então, um que tem o título do livro, O Adolescente Especialista de Si, a Tessitura de uma Rede Sob Medida, que é esse projeto, então, clínico interdisciplinar, com uma orientação muito precisa da psicanálise lacaniana. Tem o nosso projeto de arte, que ele começa em 2013, com uma professora aqui da Escola Guinhar, que é a Tereza Portes. Então, a arte está absolutamente entrelaçada ao nosso trabalho, né? Não é à toa que a capa do livro tem um pedaço da toalha bem bordada e amarrotada, né? É uma toalha que a cada sexta a gente estende. Hoje nós ocupamos 2 lugares, a ONG da Tereza, que é a ONG o Instituto Undió, e o ambulatório do Hospital das Clínicas, da UFMG. Então, tem sempre esse bordado, o que já gera uma conversação em torno do bordado. Hoje, essa toalha ela faz parte da rede Hilo Fio, com grupos de psicanálise da universidade no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Então, nas férias, a toalha viaja, outras toalhas chegam, e os bordados vão se mesclando aí, né? Então, também no âmbito da arte, tem as oficinas de arte, de literatura, de fotografia. Ontem nós estávamos lá no Instituto Undió fazendo um jantar na rua. Não sei se vocês viram, eu postei nas redes sociais, foi o Prato do Afeto. Então, é um projeto novo, né? Os adolescentes têm desenhado nos pratos a lembrança do afeto. Então, por exemplo, um deles, ele desenhou o arroz grego lobo solitário, que foi o prato que nós fizemos ontem, servimos 400 pratos na rua, assim, no hipercentro de Belo Horizonte, perto do Mercado Central, não sei se alguém conhece aqui. Aí o arroz, é um arroz, tipo um arroz agrícola. E a sobremesa que os adolescentes também escolheram, e eles fizeram durante toda a tarde, que é o arroz doce, né? Então, esse projeto Prato do Afeto. Já tem também uns 15 anos que a gente tem um outro projeto, que é o Arte Palavra, que a gente trabalha arte e saúde no ambulatório de infectologia, com adolescentes que vivem com HIV/AIDS. Isso foi um trabalho interessante, que é um grupo de infectologistas que eles vinham seguindo as criancinhas infectadas verticalmente pelo HIV. E quando esse grupo de crianças chegou na adolescência, eles nos chamaram, com muitas questões, né? Como fazer a revelação diagnóstica, como trabalhar a adolescência, sexualidade, enfim. E aí a gente tem esse trabalho já há uns 15 anos. E nós temos um projeto mais recente, em parceria com uma pedagoga, que é o Adolescência e Saber. Então, porque tem muitos casos assim de impasses escolares que chegam, né? O adolescente que não aprende, problemas de comportamento na escola, enfim, um pouco do que vem assim como fracasso escolar. Hoje, né, vocês sabem, a gente tem um excesso aí de diagnósticos de TDAH, de autismo. Então, a gente trabalha muito essas questões do adolescente com saber e, claro, muitas questões também são da família, são da escola, né? Enfim. Então, são nossos 4 projetos totalmente aí entrelaçados, né?
com essas metodologias, né? A conversação clínica, a construção do caso, e isso também que a gente constrói no Janela como metodologia, que é o acolhimento vivo e a tessitura da rede sob medida. E aí, a partir do mais singular de cada caso, tem sempre essa torção também com o plano coletivo político. É a gente apostar mesmo, né, na dimensão política da clínica, que o caso, na sua singularidade, na sua diferença absoluta, ele pode ser um paradigma. Então, vou para, né, fazendo um gancho aí com o Observatório de Gênero, citar, por exemplo, a experiência que a gente teve com o nosso primeiro caso que chegou com essa nomeação trans, em 2016. Então, chegou uma adolescente que se nomeava travesti, ela estava presa, né, no socioeducativo, e ela coloca desde o início, assim, ela estava numa unidade provisória masculina, e ela fala, não, eu sei que eu vou cumprir uma medida de privação, eu quero para uma unidade feminina. Então, tem toda uma articulação, a gente chama Faculdade de Direito, aqui também da UFMG, toda uma articulação. Depois desse caso, não só ela foi para a unidade feminina, como todo o sistema socioeducativo do Estado se reorganizou para acolher de uma forma diferenciada adolescentes que se nomeiam trans ou travestis. Aí ela coloca do incômodo dela de sofrer revista íntima por agentes masculinos, né? Depois, a partir desse caso, então, tem toda uma normativa estadual que adolescentes trans e travestis podem eleger. Então, se a identidade de gênero né, trabalhando com esse conceito, que não é da psicanálise, mas, enfim, é do campo social, cultural, se a identidade de gênero é feminina, a pessoa vai sofrer revista por agentes mulheres, né? E agora está num ponto aqui, uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, que é abolir essa revista, né? Que é vexatória, enfim, horrorosa. Então, mas como que esse caso, além de todas as questões singulares, como que ele pode reverberar no campo político, não a partir das nossas opiniões, mas a partir da fala do adolescente, que teve esse lugar, então, da dignidade, e com toda uma reverberação no campo social político, né? E é assim a cada caso. Então, o adolescente realmente nesse lugar da dignidade do adolescente especialista de si. E o Janela da Escuta, como a gente trabalha com um público assim que é do SUS, a maioria dos adolescentes jovens que chegam são negros, são pobres, são periféricos, muitos estão no acolhimento institucional, né, nos chamados abrigos, muitos estão cumprindo medidas da socioeducação, abertas, mas também de semiliberdade e de privação de liberdade. Então, esse lugar aí de respiro, esse lugar de liberdade, de acolhimento, um lugar da palavra, né? Da palavra e do corpo, né? Poder circular de uma outra forma. Então, um pouco isso brevemente. E aí, né, eu já tinha feito esse primeiro livro em 2014, e na pandemia, né, a gente falou, não, vamos organizar múltiplos escritos que a gente tem e também convidar outras pessoas. E aí resultou nesse trabalho, né, a gente tem um carinho muito grande com esse livro, com 80 autores, alguns deles, né, adolescentes que nesse momento eram jovens, mas que foram adolescentes do Janela, adolescentes que são artistas, que começaram como adolescentes jovens, que trabalham no Janela. Então, se vocês forem folheando, né? Então, os profissionais aqui da política de saúde, um juiz de direito que trabalha conosco, profissionais da assistência social, né? A Blanca, que veio escrever sobre a construção do caso, colegas aí do campo freudiano de outros países, né? O Felipe Lacadé, um parceiro muito querido, o Domênico Concesso, um outro parceiro muito querido. E aí foi, e teve um momento também que nós abrimos o convite, né? Nos 2 anos de pandemia, o Janela não parou, hora nenhuma, a gente continuou no presencial com a pediatria e a psiquiatria, e no virtual com os atendimentos psicanalíticos, as conversações com adolescentes, com as mães,
nós criamos também um coletivo para atender os profissionais que estavam na linha de frente na pandemia, que foi o coletivo Efeitos, e também estudando toda sexta-feira, que é o nosso horário assim de manhã, no Zoom, estudamos racismo, conversação clínica, etc. E aí esse convite também, gente, quem quer escrever? Então tem um último capítulo que foi um pouco a nossa experiência na pandemia, né? Então todos esses relatos aqui do nosso trabalho na pandemia. Então ficou um livro, eu acho que ele tem muito a cara do Janela, né? Um livro coletivo, como essa toalha, né? Um bordado a muitas mãos, não necessariamente alguma coisa do bordado, ela não é uma interlocução com outro bordado, não é aquela colcha que cada um faz um quadradinho, remenda, né? Então, acho que o livro tem muito essa metodologia da própria toalha, do Janela da Escuta, né? E, Cris, e não quer que a por gente acaso, pergunte ou você quer quero falar? só falar Tá, e uma coisa, você e não fala por que tá. acaso, né? A gente fez o primeiro lançamento lá na Faculdade de Medicina, no Salão Nobre, com 400 lugares, e que foi uma conversação, com microfone livre, o palco assim com poltronas em semicírculo, e as pessoas iam subindo, iam falando, né? Depois fizemos um lançamento na rua, numa livraria aqui em Belo Horizonte, com a mesa de Tereza, que a Tereza é uma performance dela, com os adolescentes do Janela fazendo o slam do café, esses copinhos com poesias, enfim. Depois fizemos um lançamento de Vinópolis, agora estamos aqui hoje, mas sempre com essa marca também da conversação, que é uma marca do Janela da Escuta, né? Podem perguntar à vontade. Kênia. Tá bom, quem quiser perguntar pode levantar a mãozinha aqui do Zoom, que eu tenho duas perguntas, assim, inicialmente. O livro, né, eu não consegui ler todo ainda, porque é uma obra bem extensa, olha aqui, mas eu estou seguindo, assim, nos capítulos, e tenho duas coisas, assim. Primeiro, Cris, se você pudesse dizer para a gente o conceito de adolescência com qual vocês trabalham, porque a adolescência é uma questão, enfim, tem muitos conceitos, mesmo dentro da psicanálise, né? Pessoas que pensam a adolescência de um jeito diferente, né? De maneiras diferentes, alguns como um período transitório, outros como, né? Enfim, tem muitos. E aqui eu encontrei no livro que vocês pensam, eu achei muito interessante o que vocês dizem aqui no capítulo. Deixa eu ver aqui. Acho que você participa desse capítulo. Sim, que é a Janela da Escuta, um convite e uma aposta. No finalzinho, vocês colocam assim: pensamos a puberdade como a invasão do corpo infantil que subverte a imagem e a linguagem. E o sexual provoca um furo no saber, e diante da ausência de respostas prontas, uma resposta singular, um sintoma pode ser construído. A adolescência seria um sintoma, uma travessia delicada e singular. E depois vocês trazem o conceito também de juventude, né? Aqui então achei interessante, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, E a outra muito nos interessa assim, essa questão, eu acho que da equipe multidisciplinar, assim, né? Da transdisciplinaridade, né? Como vocês falam. Então, trabalhar com todas essas juízes, médicos, enfim, todas as áreas da sociedade, né? Que é uma coisa que, assim, indiretamente, na nossa clínica, né? Para te apresentar um pouco, a gente trabalha com planos de saúde. E na nossa clínica, essas intervenções também são constantes, mas não dessa maneira tão articulada, né? Então, vira e mexe, a nossa realidade, a gente recebeu um pedido de um juiz para avaliação, um pedido de um médico para diagnóstico, as escolas encaminham, né? Encaminhamentos de diversos âmbitos assim sociais e assim, não ter uma conversa tão direta, né, com essa questão, porque não é tão articulado, tão bem, né, mas é uma coisa que a gente também vivencia, né, e a gente tem supervisões em que a gente discute os casos, né, as supervisões em grupo, a gente tem grupos de supervisões, e além desse momento, dessas conversações, conferências, mas eu achei tão interessante que um estudante de medicina, ou ele já deve ser médico, né, o Luiz Augusto Lopes de Oliveira, ele coloca assim: porque isso, a gente tem também pessoas que não são da psicanálise nos grupos, né? Então, assim, são psicólogos,
mas são psicólogos de diversas abordagens, assim, né? Então, assim, alguns cognitivo-comportamentais, junguianos, enfim, não só. A gente tem bastante gente da orientação lacaniana, porque a gente foi se voltando, estudando bastante isso, mas não só. Então, aí ele diz assim, eu achei tão bonito isso que ele diz, as contribuições, por mais singelas que sejam, quer dizer, qualquer um que diga, né, são Uhum, valorizadas e não hierarquizadas, conforme a formação acadêmica ou o cargo ocupado. Tal uhum, abordagem incentiva o profissional a transcender os limites de sua formação acadêmica e conhecimento técnico em direção a um saber amplo, livre e principalmente novo. Então, eu queria saber sobre essa experiência, assim, dessa, acho que essa não hierarquização é muito interessante, né? A coisa da não trabalhar com é. essa hierarquia de saber, né? O Luiz hoje ele é um médico, está aí no interior de São Paulo, mas ele foi um aluno assim muito querido no Janela. Ele ficou conosco quase o curso todo, assim, né? Aí vou começar por essa parte, então. Então, eu acho que quando a gente coloca essa direção ética, o adolescente especialista de si, nós todos estamos ali como aprendizes. Então, eu acho que isso que rompe a hierarquia. Porque eu não estou ali, eu sou professora titular da Faculdade de Medicina, eu vou falar, né? É para vocês me seguirem, fazer o que eu. Né? Não é isso, eu estou ali para aprender, a gente está ali para aprender. Então, quando cada um está ali para aprender com o adolescente, ele que está no lugar de especialista, isso quebra uma hierarquia universitária, né? A gente não está operando com o discurso do mestre, com o discurso universitário, mas com o discurso do analista, né? Claro que isso não é uma coisa constante, né? Isso é pulsante, né? Mas é isso, então, acho que esse é um diferencial. E aí é isso, assim, é o adolescente que vai, imagina, né? Se é uma tessitura, é o adolescente que está ali num ateliê do alfaiate. Então, cada adolescente que vai puxar o que ele quer tecer para si. Então, ele que vai formar essa equipe em torno dele. Então, às vezes, um adolescente que está ali no ateliê de arte, é um adolescente que tem uma questão, está ali com a saúde, com o pediatra, um adolescente que está ali com o fisioterapeuta, que está ali com o psicanalista, não tem uma prescrição a priori, ele tem que passar pelo médico, pelo psicanalista, né? Então, é o adolescente que vai nos guiar nessa tessitura. Então, acho que isso quebra realmente a lógica universitária, né? Da hierarquia do professor que ensina o aluno, porque nos coloca todos nessa posição de analisantes, de aprendizes, de pesquisadores, de quem não sabe e quer saber. Porque também não é só ficar no lugar do não saber. Não, eu quero saber. Diga aí, né? Esse que é o convite que o Lacadê nos instiga. A gente se convidar para sentar do lado do adolescente. Então, fala aí, né? Conta aí. Então, eu acho que essa questão. E é um trabalho, claro, é um trabalho, ele é muito mais difícil do que um trabalho todo protocolar, que as pessoas já sabem o que elas têm que fazer. Então, as pessoas um pouco têm que construir também o lugar delas ali, né? Por exemplo, o acolhimento, a gente sempre fala isso. Qualquer um de nós pode fazer acolhimento. Mas, às vezes, por exemplo, ontem eu estava conversando com os alunos do mestrado, um deles falou, nossa, eu sou dentista e trabalho no Instituto Médico Legal, com identificação de corpos. Então, ele falou, nossa, eu não tive coragem ainda de fazer o acolhimento. Eu ainda falei, ó, tá em tempo, né? Dá para fazer ainda o acolhimento, porque o acolhimento é muito esse lugar da indeterminação, de você deixar ali o seu saber e acolher o adolescente, né? Que realmente você não sabe nada desse adolescente. Você pega lá, tá aqui, marcado, Caio. Você não conhece, então vão lá conhecer, né? E sempre voltando o quê? Para a conversação clínica, para esse trabalho inter ou transdisciplinar. E claro que também a gente opera com saberes. Então, o adolescente está com uma dor, tem o pediatra, né? Embora seja adolescente jovem, né? Os médicos clínicos são pediatras lá, né? Tem o psiquiatra, tem a nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem enfermeiro, enfim. Então, esses saberes também são importantes, claro, né?
tem adolescentes com doenças crônicas graves, doenças graves. Não tem nenhum desprezo por nenhum saber, lógico, mas tem sempre uma subordinação ao saber do adolescente. Às vezes, por exemplo, a gente está vendo que o adolescente está com problema na escola, mas em vez da gente se precipitar, vamos chamar a pedagoga para você. Não, olha, deixa eu te apresentar o Janela, aqui tem esses 4 projetos, um deles é o Adolescente Saber. A gente espera um pouco o tempo do adolescente, a demanda emergir, em vez de já ficar tentando colocá-lo num percurso desenhado por nós, né? E não por ele. Então, esse é um... Agora, essa questão, Kênia, que você colocou da interlocução, também é uma coisa que dá muito trabalho, assim, porque é uma coisa assim, lá no Janela, tem todos esses profissionais, como eu falei, que são os alunos da graduação, da especialização, do mestrado, da própria equipe. Mas, por exemplo, então, alguém de uma escola liga para a gente. Aí a gente fala, ok, mas nós queremos discutir com vocês. Então, hoje, esses aparatos tecnológicos facilitaram muito, né? Porque também antes, assim, nossa, então vamos lá no Barreiro. Barreiro é uma regional muito longe de onde está o ambulatório. Ou então venham aqui. Então, esses trajetos, né? Também, que às vezes são muito demorados, né? Então, hoje o virtual também nos propiciou isso. Então, a gente tem muitas discussões com as equipes que encaminham, né, tanto de Belo Horizonte como do interior de Minas Gerais. A gente tem muitas reuniões assim pelo Zoom mesmo, né? Mas essa interlocução muito preciosa para a gente, né? Então, um pouco isso. E o conceito de adolescência, olha, você vai ver aqui no livro, né? Tem isso que você falou. Então, a puberdade, o Freud fala em puberdade, fala em adolescência, talvez fosse a palavra mais também em uso, né, nessa época, mas eu acho que ela remete a isso, algo do sexual mesmo, né? E essa questão, isso foi uma expressão do Roberto, um dia alguém falou assim, a criança entrou na puberdade, Roberto. Ué, pera lá, é a puberdade que entra na criança, porque não é uma decisão da criança, né? Eu vou entrar na puberdade. Quando eu era endocrinologista, eu lembro que uma coisa que eu escutava muito é essa entrada na puberdade como algo traumático mesmo. A minha primeira menstruação foi horrível, foi o dia da minha festa, estragou minha festa, foi essa vivência da puberdade, do sexual, como trauma, como invasão, que é esse conceito, então, da psicanálise, né? Eu sempre pensava, assim, muito a puberdade como algo biológico, universal, invariável. Mas hoje, com a tecnociência, a puberdade também pode ser bloqueada, subvertida, né? Olha, por exemplo, no campo da transexualidade, né? E a adolescência, o Alexandre Stevens, né, esse psicanalista belga, ele coloca isso, a adolescência como sintoma, como resposta à puberdade. Então, eu acho esse conceito bem interessante. No capítulo que o Domênico Cossenza escreve para o nosso livro, que é muito interessante, ele vai trabalhar a partir do Lacan, do prefácio para o Despertar da Primavera, com tempos lógicos. Eu gosto muito desse percurso que o Domênico faz, né? Porque é o primeiro tempo do véu, aquilo que o Lacan coloca no prefácio, os jovens não fariam amor se antes não sonhassem, quer dizer, o sexual ganhando a dignidade do inconsciente, do sonho. O tempo do trauma, não há nada sobre o véu, né? Esse aforisma célebre do Lacan, não há relação sexual, quer dizer, não há uma reciprocidade, não há um encontro, nós somos seres humanos marcados, traumatizados pela linguagem, consequentemente fadados ao desencontro, né? E a gente vai aprender a fazer com isso, com o mal-entendido, com o desencontro mesmo. E o Domênico coloca o que seria um terceiro tempo, quase que com uma saída, né, que é apostar, entrar nesse jogo mesmo sabendo que vai perder. E aí o Domênico, que trabalha muito com anorexia, ele vai colocar que, às vezes, não tem uma adolescência, esse puber fica congelado no primeiro ou no segundo tempo. Por exemplo, a anorexia pode ser isso, a toxicomania, a imersão nos jogos, o isolamento, né?
Eu lembro, assim, minha porta de entrada na psicanálise foi a anorexia. Foi quando eu era endocrinologista, uma adolescente anoréxica que chegou, que não só não comia, como não falava. Então, ela chegou com 11 anos, com a irmã, que era a porta-voz dela, e muito grave, eu lá desesperada, né, para ver se ela comia alguma coisa, se eu conseguia não interná-la, se ela melhorava, e ela irredutível. E foi um caso assim, quando aparece o primeiro sinal da puberdade, que é a mama, ela se fecha naquela anorexia, há uma regressão da puberdade, ela fica ali congelada naquele corpo infantil. E esse não saber, essa sensação de fracasso assim, absoluta que me levou a estudar, começar na psicanálise em 2001. E aí, então, esses tempos lógicos, né? Num dos capítulos que eu escrevi sobre adolescência, a gente trabalha muito também a partir do estranho, né? Do infamiliar. Aí tem um escritor, que é o Pascal Quignard, que a gente cita, que ele fala que é isso, né? Que quando começa a eclodir as espinhas, a face, que é o que a gente mais conhece, né? Fica irreconhecível. Então, ele fala isso da eclosão do sexual e da eclosão da morte também, né? E isso que eu acho que, às vezes, é tão insuportável para quem está lidando com adolescente. A eclosão do sexual, que sempre tem essa cara do trauma e da morte também, né? E a juventude, a gente quis citar, porque é um conceito mais do campo social, né? Não é um conceito tão clínico, mas é um conceito também, eu acho importante, né? A gente trabalhar, já que a gente trabalha numa interface mesmo interdisciplinar. Aí. Certo. Eu tinha pensado em alguma coisa na hora que você falou, mas me esqueci. Depois do Covid, a minha memória não está muito. Alguém Quem quer perguntar? Fala, Márcia. Fala, Márcia, depois eu falo. Nem é perguntar, é só um comentário. A Cris falando, eu lembrei aqui da tese do Marcelo Veras, A Loucura Entre Nós, em que tem um momento que ele conta que não existe concurso para psicanalista, e que ele chegou lá no hospital psiquiátrico, em que ele foi diretor durante muito tempo, e que numa reunião que tinha psicólogos, médicos, psiquiatras, etc., e tudo, o que mantinha ali um trabalho que dizia da psicanálise era o discurso de exceção. E aí você contando, e eu lembro de um texto que eu li do livro Janela da Escuta, e que eu acho que foi escrito por uma enfermeira, que é além do consultório, e que ela conta o que é, no trabalho que vocês fazem, o que é estar junto com o outro, que ela foi descobrir no trabalho com vocês, que vai além do que é o sintoma que o médico mandou, ou qualquer coisa. Vi também que vocês não recebem muito encaminhamento de médicos, que vem de escola, que vem de vários outros lugares, e aí eu fico pensando que é justamente a diferença de saberes. O que é isso que o médico espera quando ele faz um encaminhamento e por que não chega até aí, na verdade. Era só um comentário. Os encaminhamentos da rede de saúde, esses são raros mesmo, vem muito mais da rede de educação, de assistência social, da socioeducação. Mas tem uma coisa que até intensificou no período da pandemia e pós-pandemia, ainda pandemia, né? Que é os encaminhamentos dos médicos, dos serviços, mas do hospital universitário. Que aí são serviços, assim, que lidam com adolescentes com doenças crônicas muito graves, aí eles encaminham. E geralmente é isso, é alguma coisa, é esse ponto da subjetividade, da singularidade, da morte. Então, adolescentes com fibrose cística, que é uma doença crônica muito grave, tem chegado muito. Então, um pouco isso. Agora, a gente tenta, ainda mais que está dentro da universidade, trabalhar muito essa vertente, assim, em vez da pessoa ficar também encaminhando. Quem sabe esse serviço de fibrose cística consegue acolher mais o adolescente. Não só a fibrose cística, mas aquele adolescente que vive com fibrose cística, né? Então, a gente trabalha muito, né, nessa perspectiva, né? Eu queria perguntar o seguinte, primeiro, bom dia, né?
Eu sou a Cida, sou uma das diretoras da Psicoblu também, né? E primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu já tinha escutado você na Clipe, né? Que você foi dar uma aula lá para gente, muito interessante. No caso, deve ser dessa menina que você citou, né? Que mudou a lei, né? No caso dela, né? Dela ser que ela conseguiu algo diferente. Agora, assim, como é que fica o trabalho com a família, né? Porque eles vêm de todas as regiões, né? Certo? Eu espero, acho, ainda não li o livro, vou ler, mas, assim, eles devem vir, assim, de instituições também, né? Vêm às vezes, da família mesmo. Como é que fica o trabalho com a família? Vocês também incluem? Incluímos. Isso foi um aprendizado também, porque eu lembro lá atrás, né? Lá perto de 2005, então era muito comum isso, vão atender o adolescente, claro que sem a mãe, mesmo na consulta médica, né? Com a psicologia. Eu lembro as mães lá, a gente sempre tentando fazer alguma coisa ali na espera, mas eu lembro as mães impacientes, batendo na porta, mandando mensagem, né? Aí isso, gente, vão acolher essas mães, né? E aí cada vez mais. Então hoje, quando a gente chega lá bem cedinho na sexta, é tudo muito improvisado. A gente pega uma maca de um consultório, coloca no hall, coloca a toalha, então já tem aquele ateliê do bordado, que já convida as mães para o bordado. Do outro lado, o ateliê de arte dos adolescentes. Lá no Instituto Undió também, a toalha para ser bordada, os ateliês, as mesas de pintura. E também a gente faz conversações com as mães. Então, atualmente tem 2 grupos de conversação. Um são mães de adolescentes com doenças crônicas, e também tem acolhimentos individuais, porque às vezes a demanda é muito da mãe, a mãe, o avó, o pai, né? Mas muito a mãe, figura mais presente da família, acho que é a mãe mesmo lá. Então, às vezes, o acolhimento, a gente não se propõe propriamente a atender aquela mãe, mas fazer um acolhimento que às vezes se estende ao longo do tempo. Então, tanto individual como em grupo, que é a conversação, como também nos ateliês de arte, de bordado, e também esse trabalho que eu falei, porque muitos adolescentes eles estão presos, então eles vão com agente socioeducativo. Então, a gente começou também há muitos anos a fazer o que a gente chama de café dos agentes, que a gente faz mesmo café, né? Oferece para todo mundo, mas tem um acolhimento especial ali. Então, um de nós está ali já com aquele papel de servir o café para os agentes e conversar. Porque como os agentes estão trabalhando e eles estão ali para impedir que os meninos fujam, então eles não vão para uma sala fazer conversação. Mas mesmo ali em pé no hall, a gente conversa um pouquinho, abre a janela da escuta ali para os agentes tomando café. Uma coisa meio mineira, né? O cafezinho. Então, um pouco esse acolhimento. E aí, tem muitos adolescentes que moram longe, né? Minas é um estado muito grande. Hoje a gente tem também utilizado o recurso do virtual para intercalar. Então, tem pacientes que moram lá no Vale do Jequitinhonha, são 12 horas de ônibus até chegar aqui. Mas ele já vai vir, por exemplo, porque ele tem fibrose cística. Mas no intervalo, a gente atende online, também conversa com as mães online, tem grupos online, né? Então, mas o trabalho com as famílias é muito, muito, muito importante com a gente. As famílias pensando no 1 a 1, né? Não, acho que não a família como um bloco, mas a família é o seu 1 a 1. Então, esse trabalho é muito importante. E foi algo que a gente foi aprendendo aí com o tempo, né? Teve um caso, assim, muito tocante, já mais antigo, que a adolescente, ela tinha uma doença muito grave e ela morreu. E aí, logo depois, a mãe chegou lá e falou, eu vim aqui para dar baixa no cartãozinho, né? Claro que não era só isso, ela mora a 4 horas de distância de Belo Horizonte, e abrimos também a janela da escuta, continuamos o acolhimento, e ela frequentou a janela da escuta por mais de 1 ano depois que a filha morreu. Foi algo do luto dessa mãe, né? Ela ia lá, bordava, ficava conversando, era acolhida, né? E às vezes as mães também, né? Essas mulheres, mães,
tem questões, às vezes tem demandas de um acompanhamento com a psicologia, com a psiquiatria, aí a gente tenta fazer uma articulação com as redes territoriais. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vocês querem? Pode abrir o microfone e perguntar. Olá, bom dia. Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que esse trabalho é muito interessante, né? Porque, assim, eu acho que é a psicanálise extramúros. Então, essa possibilidade, esse título, né? A janela da escuta, muito interessante, porque você coloca a possibilidade do sujeito do inconsciente vir em qualquer situação, né? Então, não tem aquele parâmetro tradicional, né? Tem que ser assim, tem que ser ali. Foge todas essas regras justamente para abrir essa possibilidade. Então, eu acho que essa é uma resposta, inclusive, né, para muitas críticas que sofrem a psicanálise, né, esse questionamento está sempre circulando por aí, que é só na clínica e é só... Não, né? Está toda uma questão social que basta a gente se empenhar para que isso possa acontecer, né? Abrir essa possibilidade. É só um comentário, mas achei muito interessante. E uma questão também, que a gente foi também, é sempre uma construção, né? A gente está sempre refletindo sobre o trabalho, pensando, e desde o início, pouco antes de começar a pandemia, nós começamos uma proposta, assim, que também não é uma oferta de um percurso psicanalítico, porque a gente tem muita demanda, então a gente aposta muito, seguindo também aquele livro, né, do Miller, Efeitos Terapêuticos Breves na Psicanálise. Então, a gente propõe hoje em torno de 12 encontros com adolescentes, que às vezes parece que é pouco, para alguns adolescentes parece até que é muito, mas assim, é totalmente singularizado, mas a gente coloca isso no início. Então, tem adolescentes que têm menos encontros, tem adolescentes que estão muito mais, tem adolescentes que estão há anos no Janela, porque naquele caso o Janela é um ponto fundamental. Agora, muitas vezes também, o adolescente, depois desses encontros, ele tem uma demanda de análise. Aí, o que fazer? Cada caso vai ser de um jeito. Tem coletivos de psicanálise aqui em Belo Horizonte que atendem com preço também totalmente singularizado. Às vezes, alguém da equipe do Janela fala, não, eu quero atender esse caso no meu consultório, né? Claro, cobrando o que a pessoa puder. Então, assim, muitas vezes, esses encontros são uma abertura para um percurso psicanalítico, outras vezes não, né? Então, tem essa proposta também. Isso que a Kenny até leu no início lá, um lugar transitório. Então, a gente aposta muito nessa construção, o próprio adolescente tecer redes onde ele estiver, né? Tem uma coisa que eu acho que ficou bem claro, alguns textos que eu li, não li tudo, tá? Mas é a questão da quebra do binômio sujeito-cidadão. Porque acho que não tem uma normatização, mesmo recebendo adolescentes de diversos setores e diversas redes aí, não é um moldar um cidadão para devolvê-lo para a sociedade. E aí eu acho que é no discurso que aparece a ideia de que existe um outro sujeito. Porque todos os textos montados vão na mesma direção e quem está junto vai entendendo que estão falando de outro sujeito, não do cidadão. Sim. Não tem um ideal, né? Esse menino, ele tem uma trajetória infracional, então, quase uma coisa ortopédica, né? Esse é doente, então ele tem que tratar. Esse é assim, então, não ter realmente, né? Que eu acho que é essa orientação ética da psicanálise, né? Da singularidade, da subjetividade, a gente não ter um ideal para impor, né? Os ideais são sempre violentos, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Outro dia, um adolescente muito talentoso aprendeu a trabalhar com fotografia muito bem, e aí uma das professoras de fotografia, nossa, ele é muito talentoso, ele pode ser um excelente fotógrafo, isso.
Eu falei, gente, cuidado também da gente não ter muita expectativa, muito ideal. Ele pode ser um fotógrafo se ele quiser, ele pode também não querer. Não é porque ele tem um talento para fotografia que ele tem que ser um fotógrafo, né? Senão a gente fica muito nesse papel, assim, quase que dos pais, né? Essa coisa do imperativo de querer desenhar um destino para as pessoas, né? E na psicanálise a gente sabe que cada um vai fazendo os acasos é que vão formando, não tem esse destino, né? Esses projetos são sempre muito violentos, né? Como Lacan fala lá da ordem de ferro, dessa evaporação do nome do pai e desse projeto traçado pela mãe. Então, a gente tem que se esquivar dessas armadilhas, assim, de querer o bem no lugar do outro, né? Alguém? Eu ia perguntar uma coisa sobre... A Mila fez lembrar que há muitos anos atrás, na Psicoblu, a gente recebia jovens com medidas socioeducativas, porque a gente, pelo plano de saúde, eu não sei como isso, mas assim, alguns, eu não me lembro, se a Cida puder me ajudar, alguns da Fundação Casa, aqui de São Paulo, né, que na época era a FEBEM ainda, eles iam com esses agentes também. Só que era, como a gente não tem essa coisa do coletivo, né, porque apesar de ser uma clínica que tem nutrição, tem fonoaudiologia, tem muitos psicólogos, psicanalistas, mas não é exatamente um serviço, né, multidisciplinar. Ali é atendido individualmente, né, a única modalidade de atendimento. E aí ficava uma situação muito difícil de acolher, porque os agentes ficavam na porta. Armados, né? Então, assim, além de assustar todo mundo, assustar os próprios, né, terapeutas e tal, você não preservava a coisa do sigilo, né? Porque eles ficavam ali, porque a gente também não tinha, sei lá, grade, então eles advertiam a gente que eles podiam fugir, né? Então era uma situação muito difícil de acolher, né? Assim como a gente recebeu também jovens abrigados. Tinha também alguns encaminhamentos de abrigos, eu cheguei a atender uma menina que veio de um abrigo muito difícil, assim, com questões escolares dificílimas, questões de, né? E aí eu fico pensando, né, qual que a gente tem que traçar também, assim, qual que é o limite desse tipo de atendimento? Quando você diz, né, é um lugar transitório, que é o que vocês se propõem, né? E a gente propõe esse lugar um pouco mais estendido, né? Porque apesar de ser a psicanálise aplicada ou a psicologia de outra maneira, um pouco mais estendido, e agora também tem uma lei, né, nova, que os processos de psicoterapia e tal são ilimitados, então não tem mais, porque antes a gente já trabalhou com 12 sessões, e a gente já trabalhou com 18 sessões, e hoje em dia, há pouco tempo, foi determinado que as terapias, né, a fonoaudiologia, a psicologia e tal, a psicanálise não entra, mas embora esteja sempre ali, né, são sessões ilimitadas, né? Então, quanto isso também modula o trabalho, né, no sentido de essa oferta, por exemplo, né, que a gente, para essas medidas, para essa coisa muito difícil, né, talvez a gente realmente não tenha como acolher, né? Nunca mais apareceu, eu acho, né, Cida? Mas, assim, tem muitos impasses, assim, desses diagnósticos, né, que os médicos mandam, os autismos, né, que a gente recebe muitos encaminhamentos, assim, é uma coisa, se a gente for pegar, eu acho que pelo menos um autista por dia, assim, com um pedido médico, né, chega, então, assim, fiquei pensando um pouco nessa articulação, assim, do lugar, né, que é muito importante, essa coisa que vocês estabelecem, que é transitória, é muito interessante, e também a escuta do adolescente, que a gente sabe que é cada vez mais difícil, né, diante das questões do digital, né, e que fica cada vez mais difícil eles falarem, até da medicalização, porque a medicalização também às vezes cala, né, e como vocês têm essas outras ofertas, quer dizer, através do bordado, da arte, da coisa na rua, né? E isso pode possibilitar uma escuta que às vezes a gente está na clínica e a gente fala, nossa, como é que eu vou escutar esse adolescente?
né? Por mais que a gente oferte a janela da escuta, né? Que a gente também se propõe muito a ofertar uma escuta, né? Aqui na clínica, seja ela como ele puder, no tempo que ele puder e tal, mas como é difícil, né? Na contemporaneidade, assim. Não sei, fiquei pensando nessa reflexão. Caio está com a mão levantada, mas só comentar antes, assim, essa questão, por exemplo, quando começaram a chegar adolescentes que estão no socioeducativo, essa tem que ser uma premissa, total sigilo, né? Então, os agentes, eles estão longe, eles não estão dentro, essa questão de uma certa liberdade mesmo, né? Aí ontem foi muito bonito que a gente estava lá no meio da rua fazendo jantar no passeio, né? Servindo jantar no passeio, e um adolescente, a Tereza, que é artista, falou, você está gostando do jantar? Ele falou, estou adorando, dei até uma volta no quarteirão, quer dizer, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, gente, isso são anos de peleja, né? Também, dos próprios agentes terem permitido, de alguma forma, que eles ficassem ali mais em liberdade, até desse uma volta pelo quarteirão, em pleno centro da cidade, na sexta-feira à noite. Mas tem os impasses cotidianos, às vezes um adolescente que chega algemado, a gente tem que ir lá imediatamente conversar, tem que tirar a algema, não pode entrar com a algema. Muita interlocução, aí esse juiz parceiro nos ajuda, os promotores, os defensores, enfim, tem uma coisa, tem esse trabalho cotidiano para garantir esse lugar da dignidade para o adolescente, né? Porque sem isso não tem como, né, a gente assegurar o trabalho pela palavra. Ontem, né, de manhã, lá no Janela, chegou um adolescente que ele falou, nossa, ele está preso, ele falou assim, eu sinto que tudo que eu faço está sendo julgado contra mim. Então, assim, como que ele pode, lá no Janela, ver que a gente tem uma separação, a gente não tem nenhuma ligação com o sistema jurídico, e que ali o que ele fala não vai ser usado contra ele, pelo contrário, né, o que pode permitir uma associação livre. Pode falar, Caio, por favor. Cris, eu queria te explorar um pouco a ideia da possibilidade de estabelecer contrato com o adolescente, o vínculo com a possibilidade dele fazer uma psicoterapia. Eu trabalho no ambulatório de HIV/AIDS com adultos e adolescentes, e uma das primeiras questões que surgem é esse encaminhamento clínico do adolescente para fazer psicoterapia. Então, muitas vezes ele já chega sem saber, primeiramente, por que ele foi encaminhado. Então, já tem um dificultador. Porém, tem alguns que já chegam com alguma ideia de demanda, tem alguma questão familiar, a própria revelação do diagnóstico, a vivência da sexualidade, novas parcerias sexuais, ou mesmo a transitoriedade da opção ou da questão sexual. Mas eu sinto que na primeira consulta é como se fosse um descarregamento de energia da fala daquele copo que está super cheio. Mas na possibilidade dele não dar sequência a essa psicoterapia que está sendo oferecida para ele. Aqui em São Paulo, não só pelas dimensões da cidade, entram questões financeiras, questões de transporte, questões de alimentação. Então, eu percebo que há uma evasão, um absenteísmo muito grande da sequência terapêutica. Então, eu queria te explorar qual que é a ideia, como é que vocês trabalham essa possibilidade de contrato. Uma opção que eu fiz, apesar de trabalhar no serviço, que eu tenho que listar na agenda lá o sistema, né, quem que eu vou atender ou não, é propor ao adolescente agenda aberta. Eu falo, eu venho de segunda a sexta, de tais a tais horários, quando você puder, você aparece. E aí, eventualmente, vem ou não, mas eu fico no aberto. Então, eu queria explorar você, essa experiência, como estabelecer um contrato, uma importância, não minha, ou seja, há aquele paciente que chegou. Como é que pode se amarrar esse contrato desse adolescente? É sempre isso, né? Uma coisa desse caso a caso, porque às vezes é o que você falou, o adolescente é encaminhado, mas ele mesmo não formulou uma demanda. Então, é isso, por exemplo, né? Lá no ambulatório da infectologia,
Então, está lá o infectologista, não, esse adolescente vive com HIV/AIDS, ele está passando por vários processos, vou encaminhar. Ah, o adolescente tem fibrose cística, uma doença muito grave, vou encaminhar. Então, o adolescente, às vezes, chega, ele mesmo não construiu ainda uma demanda. Então, é essa aposta, né? Será que tem uma demanda velada? Será que ele quer esses encontros com o psicanalista, enfim, ou na arte, né? Então, como Janela da Escuta tem esse trabalho plural, a gente pode fazer um convite aberto. Então, às vezes, o adolescente chega lá e fala, eu não sei por que eu estou aqui. Então, por exemplo, eu estou acolhendo, eu falo, então deixa eu apresentar um pouco Janela para você ver como que você pode se situar. Então, tem essa vertente da clínica, né? O encontro com o psicanalista, o atendimento de saúde. Então, a gente frisa muito essa palavra saúde, porque muitos vêm muito marcados pela doença. Então, ele pode viver com HIV, mas como que está a vacina, sono, alimentação, esporte, as questões da saúde? Não restringir tudo a doença, né? Estou com dificuldade na escola. Tem uma pedagoga também, tem nutricionista. Então, um pouco esse leque. Tem as oficinas de arte, tem a fotografia, a literatura. Então, a gente coloca ali as cartas na mesa, né? Os múltiplos convites que a Janela pode fazer. E sempre ressaltando esse caráter voluntário. Foi o juiz que me mandou como protetiva. Não, mas a gente não é obrigado a seguir, nem você, nem a gente. A gente conversa lá e resolve. Aqui é sempre o convite. Minha mãe que me obrigou. Não, olha, você veio aqui, está conhecendo, eu vou te apresentar, mas você só vai voltar se você quiser. Então, esse caráter do convite, sempre em jogo, dos múltiplos convites, dessas múltiplas ofertas do Janela, e essa abertura, né? Então, a gente não está lá de segunda a sexta, mas na medida do possível, então a gente está lá sexta de manhã, sexta à tarde, os adolescentes que vivem com HIV na quarta, às vezes a pediatra está na terça também, então um pouco ampliar também, né, ao longo da semana essas ofertas. Essa questão da abertura, a gente faz muito também, às vezes o adolescente está lá, então eu vou voltar aqui, eu vou ficar só com o pediatra, então, marcou consulta daqui a 3 meses, mas sempre pode voltar, então esse retorno em aberto a gente sempre coloca, tem sempre o convite. Surgiu qualquer questão, quer voltar, pode voltar sem estar marcado, né? Tem realmente esse ponto que você levantou, Caio, da dificuldade mesmo dentro de Belo Horizonte, né? Não tem passe de ônibus, transporte, às vezes mora no interior, é caro. Às vezes a gente consegue fazer com que a cidade do interior, a prefeitura banque o transporte, mas nem sempre. Aí também a gente tem recorrido um pouco ao virtual, não uma aposta total no virtual, mas como algo híbrido, como ampliar a possibilidade, né, na verdade. Então, todas essas questões, assim, né? E tem casos, outro dia tem um aluno da psicologia, ele ficou todo triste, que foi o primeiro caso que ele atendeu, e depois de alguns acolhimentos, o adolescente não topou continuar. Aí ele, Cris, eu errei. Eu falei, não, nem sempre, às vezes não tem uma demanda mesmo, né? Às vezes é uma demanda que é muito mais da mãe, ou de quem encaminhou. Nem sempre tem uma demanda, né? Não é também a gente querer generalizar a psicanálise, que senão não seria psicanálise, né? Que a psicanálise já tem a marca da singularidade, não é? Psicanálise para todos, né? É no 1 a 1. Então, concordo com você. Por exemplo, no ambulatório da infectologia, a gente está lá dentro. Então, na quarta, tem pessoas da equipe do Janela, da medicina, atualmente, da psicologia, da enfermagem, da arte, que estão ali no hall, lá no ambulatório de infectologia, numa sala. Então, o adolescente vai para a consulta, que vive com HIV/AIDS, com o infectologista. Mas ele vai se encontrar ali, né, com essa equipe interdisciplinar do Janela lá. Então, ele pode fazer arte, fazer grupo, fazer atendimento individual, né? Então, isso também da gente se deslocar. Eu gosto muito de um texto do Miller, que é Rumo ao People 4, que tem 2 coisas que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com o Janela, que ele fala da psicanálise do psicanalista como objeto nômade,
Então, isso, né? Vão lá para o ambulatório de infecto, vamos lá para onde estão os adolescentes, né? Tem um trabalho que a gente faz, tem uma conexão com Janela, que é o Brota, que a gente está lá na Praça da Estação aqui, também no Hipercentro, no Centro de Referência da Juventude, trabalhando toda quinta à tarde com adolescentes de escolas públicas municipais, com conversações e ateliês de arte. Então, e outra aposta, que é essa que também o Miller fala nesse mesmo texto, que é do lugar alfa, um lugar onde a queixa pode se transformar em pergunta e a pergunta em resposta. E aí um exemplo que eu acho, me ocorreu aqui agora, que eu acho que casa com isso, foi na pandemia, né, quando começou o distanciamento físico, a gente ligou para cada adolescente. E aí, na maioria das vezes, a mãe atendeu, que o que estava ali no registro era o telefone da mãe. E as mães desesperadas, né? O filho em casa, a escola fechada, ela sem saber ajudar no para casa, o filho na internet, ou às vezes também sem internet, quando deveria ter para escola, aquela confusão. E aí a gente começou a fazer grupo com as mães. Então, no início, elas só queixando da vida, da pandemia, dos filhos, né? E elas começaram a se perguntar e a criar respostas. Então, no final, resumindo, né, elas renomearam o grupo, em vez de grupo de mães, grupo de mulheres, 3 pontinhos. Aí elas falaram, porque é grupo de mulheres que se vacinam, que se abraçam. E elas saíram totalmente, assim, não totalmente, elas saíram dessa posição de só queixa. Então, no final, assim, no meio, né, e também, no final elas falavam, não, vamos brincar, vamos jogar bingo. Ah, eu ganhei no bingo. Não, não me dá o prêmio, não. O prêmio, quando passar, a gente vai se dar os prêmios. E aí, quando melhorou a questão do distanciamento físico, elas se encontraram lá no Instituto Undió, num café com bordado, aí umas deram os prêmios acumulados, né? Para as outras, foi muito bonito, assim, né? Então, essa questão mesmo de sair do lugar da queixa para a pergunta, da pergunta para a resposta. Aí, um pouco isso, caiu essa aposta, assim, né? No caso a caso, o que é possível, a tessitura, preservando também o direito da recusa. Porque às vezes a gente acha isso, nossa, nossa oferta é muito boa, tem muita coisa legal acontecendo, o adolescente tem que aceitar. Não, ele pode recusar, né? E tem adolescentes já tão, assim, constrangidos a aceitar coisas o tempo todo, né? Então, ele também tem a possibilidade de recusar. Outro dia foi até divertido, que a gente estava fazendo umas conversações com adolescentes trans. Vocês terem, acho que esse exemplo ilustra bem o Janela. A direção do sistema socioeducativo nos chamou para a gente contribuir no plano de enfrentamento à transfobia no socioeducativo de Minas Gerais. Aí nós falamos, nós vamos contribuir, mas do nosso jeito. Qual que é o nosso jeito? Nós vamos ouvir os adolescentes trans, então, que estão no socioeducativo. O que eles têm a dizer desse plano? E também os trabalhadores e os técnicos. Então, nós vamos fazer... Aí eles, mas é uma coisa urgente. Eu falei, não, nós vamos fazer 3 conversações com o grupo de adolescentes, 3 com o grupo de técnicos e agentes, e nós vamos fazer, então, uma devolutiva para vocês a partir do que eles nos falaram. E aí, numa dessas conversações, só foi um adolescente. Tinham 3 adolescentes presos nesse momento, na última só um que foi. As outras 2 estavam fazendo curso, não puderam. Aí tinham 3 pessoas da equipe do Janela, e uma delas era o aluno que atende esse adolescente. Aí ele falou, não, eu não quero fazer conversação, eu quero ser atendido por ele, que me atende, no atendimento individual. Então, eu e o Vinícius, que é o psicólogo que estava comigo, nós ficamos lá esperando, que tinha um momento do lanche depois. Então, nós ficamos sentados, nós 2, conversando, esperando acabar o atendimento para servir o lanche. Né? Então, assim, não é porque ele foi para a conversação e que eu estava lá para a conversação, que a conversação tinha que acontecer. Ele não quis, não aconteceu. Aí fizemos o lanche depois, ele chamou os agentes para lanchar e encerramos assim. Deixa eu pegar um gancho nessa questão. Eu achei interessante esse teu exemplo aí, Cris, porque uma das primeiras percepções que eu tive com a equipe de infectologista e mesmo de assistente social, e que aos poucos eu fui conversando com eles, que era a passagem clínica do sujeito para o psicólogo.
Ou seja, eles já traziam quase que a anamnese pronta na frente do paciente, e aí gerava um constrangimento total, porque dava todo um arcabouço clínico. Ah, ele tem HIV, ele tem hepatite B, ele mora na rua, e não deixava a fala do sujeito surgir para o psicólogo. Qual era a demanda dele ali presente? Porque vinha já um saber médico a partir de uma interpretação deles que ele deveria passar para o psicólogo. Aí eu comecei a ter uma percepção que o sujeito já chegava filtrado por aquela anamnese diante do paciente. Então, era eu, o infecto, e o paciente. Aí, aos poucos, eu comecei a perceber que não dava para receber o paciente dessa forma, porque ele não chegava por si, ele chegava por essa anamnese de viva voz. Então, era constrangedor perceber o adolescente com essa exposição do caso clínico como se fosse ali um centro-escola. Falei, não. Aí eu comecei, aos poucos, conversar com o infecto, com o assistente social, que ao encaminhar o paciente, ele viesse para mim como o paciente, como indivíduo, e não com essa pré-anamnese, porque senão não dava para fazer uma escuta da demanda real dele. Era uma demanda da instituição. Então, isso foi interessante poder apontar isso para o serviço. Olha, encaminha o paciente para a gente tentar ver qual é a demanda. A segunda demanda, que pode ser do serviço, vamos esperar um pouco, criar um vínculo, um contrato de trabalho, para depois saber. Senão ele já vinha taxado. E isso para o serviço é difícil lidar, porque vem um saber médico que o psicólogo tem que dar conta, não um saber do paciente por si mesmo. Isso é complicado numa instituição. É isso que vem quase que uma linha de produção, né? Então, a gente romper isso mesmo, né? Às vezes alguém fala, acolhi o adolescente, eu acho que vão encaminhar para a psicologia, mas o adolescente tem essa demanda, ele quer isso. Então, não, ou então vamos esperar, né? Então, vamos tentar construir essa demanda. Às vezes ele fala, não, eu quero olhar minha vacina. Então, ok, vai lá no pediatra, vai olhar a vacina. Então, vai se produzindo isso. Evitar tudo que é isso, né? Do protocolar, dessa generalização, dessa linha de produção, e ter sempre esse elemento vivo, né? Que é o próprio adolescente com seu saber, com a sua palavra. Isso sempre nos surpreende, né? Léo, acho que pode falar. Esse é um ponto que eu acho crucial, porque assim, eu acho muito desafiador, inclusive, fazer essa interlocução, né? E aí eu percebo que vocês têm uma rede de apoio, né? Até pelo tamanho do trabalho, essa rede de apoio maior. Então, tem, né, vários setores. Então, eu fico pensando no tamanho do desafio para fazer essa interlocução. Porque, por exemplo, na clínica, a gente lida muito com a demanda dos pais. Então, muitas vezes é isso mesmo, é a demanda dos pais, não é a demanda do adolescente. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito, porque eu pergunto para os pais, mas ele quer vir, né? O que ele fala sobre nas entrevistas iniciais? E aí, depois, quando o adolescente vem, eu ainda questiono se ele sabe o que está fazendo a lida. A maioria das vezes não sabe, né? Então, tudo bem, a partir disso, a gente vai também trabalhar, não é que a gente vai dispensar, a gente vai oferecer uma escuta para, né, a nossa oferta para que surja uma demanda. Se surgir, a gente segue. Mas essa interlocução com os pais é desafiadora, porque às vezes os pais querem que fique, né? Eles querem que fique, querem que se dissolva esse sintoma, essa questão que eles estão trazendo. Então, eu acho bastante desafiadora trabalhar com adolescente, porque nunca é só a voz do adolescente, né? Tem uma série de coisas girando ali, e às vezes da escola, às vezes a própria escola faz uma demanda que nem existia para os pais ainda. Então, aí você tem a demanda da escola, você tem a demanda dos pais, e vem para a gente como vamos solucionar tudo isso aqui. E às vezes o adolescente não quer, ele vai 2, 3 sessões, o
Caio estava falando, e às vezes o adolescente não quer, não chegou o momento, né? E aí quando você vai falar isso para os pais, tem uma grande dificuldade também, coloca ali, às vezes até achando que a gente não quer atender, né? Então eu acho que é muito desafiador. Se você tiver alguma sugestão do trabalho que você faz, acho que é bem-vindo nesse momento. Eu queria só falar uma coisa em relação a isso, que eu acho tão curioso, Cris, não sei o que você pensa sobre isso, que as pessoas falam, eu não atendo criança, eu atendo adolescente e adulto. Aí eu fico pensando, falo, mas o adolescente não está do lado do adulto. Complementando isso que o Leonardo falou, o adolescente está muito mais do lado, talvez, do infantil, porque ele ainda depende dos pais, né? Numa certa medida, ele depende de uma série de coisas, né? Ou talvez ele não esteja nem do lado do adulto e nem do lado da criança. Então, eu fico curiosa de pensar o que as pessoas que falam, eu atendo adolescente e adulto, colocam a adolescência do lado já da questão do adulto, assim, né? É curioso pensar nisso, eu fiquei pensando um pouco isso. Eu acho que tem uma questão também que o Léo traz, né? Que a gente sempre discute, né, Léo? Assim, que é um adolescente que precise de um psiquiatra, né? Aí, como a gente atende basicamente convênios, então eles vão em um psiquiatra do convênio que a gente nunca consegue falar com eles, né? Nunca consegue falar. Então, a gente fica supondo o que vai ser, então ele vem com um remédio. E as questões de gênero também têm aparecido muito agora, né? Muito. Então, a gente fica meio perdido. Para onde vai mandar? Para onde vai? Tem gente que quer mudar o sexo. Para onde que vai ser? Como acolher tudo isso, né? Então, a gente vai entendendo cada caso, que é da forma que a gente trabalha, né? Mas se sente muito desamparado, né? Não tem uma rede mesmo, né? Certo? E aí, agora, ele vai buscar, a gente não consegue falar com o médico que vai fazer a operação, a gente não consegue falar com ninguém, né? Nós e nós, né? É isso, a nossa realidade, né, Léo? Rosa, você quer falar? Pode falar, depois a Cris Vou fala. falar um pouquinho. Nossa, eu fiquei muito contente, assim, agitada, sei lá qual a palavra, pensando na dinâmica do trabalho de vocês aí, da escuta, né, assim, pensando nisso até que a Cida falou, porque é amplo, vocês conseguem encaminhar os adolescentes, permitir que eles vão fazendo as escolhas deles e serem escutados no tempo deles, né? É muito dinâmico e em contraste aí com a clínica, né, que a gente fica mais limitado, né? E aí me deu essa agonia aqui, né, assim, da gente ficar mais limitado, e isso que a Cida falou, mas para onde a gente manda, como a gente faz, né? E aí, isso que o Leonardo também estava falando, eu pensei do porquê que o adolescente não fala na clínica, né? Assim, pensando um pouquinho, né? Que talvez seja porque ele não é escutado pelos adultos, né? Assim, as pessoas, eles são rotulados, é adolescente. Adolescente parece que já é um rótulo, né? E não é escutado, não é visto. Ele tem que seguir os padrões aí, né? As rotinas que são impostas. A adolescente é assim. E então, quando chega na clínica, será que ele pode falar, né? Assim, será que esse adulto que está ali na minha frente vai me escutar, né? Também, então, talvez tenha isso, ele poder entender que ali ele tem esse espaço de escuta, mas vai levar um tempo para ele entender isso, né? E aí a gente fica também tendo que depender aí da vontade dos pais, eles confiarem no nosso trabalho, assim, aceitarem as indicações, olha, precisa de um psiquiatra, precisa do endócrino, precisa, né, assim, tem que fazer esses encaminhamentos, um neuro, e às vezes alguns pais não querem escutar isso, porque eles não querem escutar o problema do filho, eles não querem, né, e a gente tem que lidar com isso. E eu estou com uma adolescente de 13 anos que a angústia dela, ela foi levada pelos pais, porque os pais têm medo, embora eles se digam muito liberais e atualizados, o medo, a angústia deles é que a menina se torne lésbica ou trans, né?
Então, a preocupação deles é com a roupa que ela usa. E a preocupação dela, a demanda dela é o medo de ser afastada dos amigos por este motivo, assim, de medo de que ela vai se tornar trans porque o amigo é trans. E porque ela já sofreu esse afastamento num outro momento e agora ela está vivendo isso novamente. Então, essa é a angústia dela. E aí, ela traz a história de uma coordenadora lá da escola que fica atrás dela e do amigo, que é trans, né? Que se diz ali trans, ali pelo menos entre eles, né? Porque na família ele não pode falar, na escola não pode falar, mas é ali entre eles, mas isso está ali. E ela fica atrás separando, não pode abraçar, não pode pôr a mão, não pode entrar no banheiro juntas, não pode, né? Assim, e não é vista, né? E ela estava com um problema lá na escola, sofrendo, angustiada por causa de uma apresentação de trabalho, e a preocupação da coordenação é separar as duas e não ver o problema. Uma está se portando, né? E a coordenação não vê isso, a outra está nesse sofrimento, né, com outras questões, mas a preocupação única é essa. Então, ou seja, não tem uma escuta. Não tem esse espaço, o adulto não escuta. E aí, na clínica, a gente tem que tentar mostrar que não, nós vamos escutar. Tá bom, mas aí eu escutei. E aí, os pais não aceitam as indicações, não aceitam o trabalho, não querem, né? E nós ficamos limitados. Então, isso então, te escutando o seu trabalho, me pareceu, nossa, que gostoso poder estar, eu sei que não é fácil, não deve ser realmente também, não é simples, né? Mas dá essa sensação de liberdade de trabalho, né? Assim, eu senti isso, assim, não ficar tão ali na clínica. Claro que é muito importante o trabalho que nós fazemos ali, óbvio, né? Mas eu só senti isso, eu queria dividir esse sentimento aqui com vocês. Mas é isso, né, que vocês três trouxeram. Não é fácil, não é simples mesmo, não. Estou lembrando uma adolescente que chegou aqui do norte de Minas e a mãe muito religiosa, e ela falando, não, minha filha é lésbica e ela vai ser aniquilada por Deus. E a filha completamente angustiada, né? Aí a mãe é muito longe, é Vale do Jequitinhonha, 10, 12 horas de viagem. Aí a mãe não queria trazer, aí foi toda uma estratégia para conseguir que a menina fosse atendida jovem por uma psicanalista do Janela online, e ela estudando para fazer ENEM, para sair da cidade dela, né? Para poder viver a vida dela sem esse peso todo da mãe, da religião. Então, tem casos assim extremamente angustiantes, extremamente graves, né? Casos também que a família nem existe concretamente, né? Agora, é sempre esse esforço mesmo, assim, e esses pais, né, às vezes resistentes, né, igual esse você falou, eles se dizem liberais, mas são ultraconservadores, né, no final das contas, como também acolher, muito essa aposta, né? Quem sabe esse pai e essa mãe, talvez até individualmente, consigam falar que medo é esse da sexualidade da filha, né? Que é isso? Que é isso para eles, né? Que impasse que é esse que eles estão vivendo aí como nesse lugar de paz. E isso que vocês falaram, né? Encaminhar para o psiquiatra e tenta falar com o psiquiatra, né? Não consegue. Tem casos muito difíceis mesmo, que a gente também peleja, não consegue. Tanto na rede pública, mas principalmente na rede conveniada e privada. Às vezes, o adolescente está com o psiquiatra do plano de saúde, a gente liga, não consegue. Tem que ver quem conhece, vão tentar falar. E eu acho que como que as pessoas, os profissionais iriam se beneficiar da interlocução, né? Às vezes, não sei, a pessoa pode achar que é uma perda de tempo. Vou conversar com um psicólogo que está atendendo, já mediquei, já resolvi, mas como que é uma outra dimensão do caso, né? Essa conversação clínica, né? Então, mas é um esforço, nem sempre é possível, mas eu acho que é uma aposta mesmo, né? Que a gente faz a cada caso, de tentar ajudar o adolescente a cavar esse lugar para a palavra dele e essas estratégias, acolher o pai, acolher a mãe ou quem o acompanha e tentar sempre essa articulação da rede. Nem sempre é possível e nunca é fácil, né? Não é fácil, não. É trabalhoso mesmo, né?
Às vezes, por exemplo, tem um caso de violência, alguém fala, vamos fazer a notificação, inclusive é obrigatório, né, preencher aqueles papéis. Mas eu falo assim, vamos fazer antes a notificação viva. Então, assim, inventei esse termo. O que é notificação viva? Porque, às vezes, o que já aconteceu? Você encaminha, faz aquela notificação, vai para o conselho tutelar, sem conversar, sem falar da lógica do caso, e, às vezes, as decisões são totalmente estranhas, você perde o caso, né? Então, o que nós aprendemos? Tem que, às vezes, preencher os papéis, ok, mas antes disso, vamos conversar. Então, quem que é o conselheiro tutelar daquele caso? Quem que é a pessoa da educação? Então, vamos chamar, vamos conversar, vamos construir, vamos fazer uma conversação, tendo no centro o lugar vazio, que é o do saber do adolescente. Então, eu falo, gente, isso dá muito trabalho, preencher o papel em 1 minuto. Fazer isso que nós inventamos, notificação viva, são horas, horas e horas e horas. Essa coisa do plano de enfrentamento à transfobia. Eu sentar aqui, deixa eu colocar um parágrafo, o que eu acho que tem que ter no plano de enfrentamento à transfobia? Algumas horas aqui, né? A gente escreve isso, revê e manda. Fazer 3 conversações com os técnicos e agentes, 3 conversações com os adolescentes, gravar, transcrever, fazer devolutiva. Dá muito mais trabalho, mas é muito bom que a gente aprende, a gente não fica repetindo o que a gente pensa numa coisa automática, né? De falar, escrever, repetir. Não, a gente está aprendendo realmente com os adolescentes e com as pessoas, né, que trabalham com eles. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu lembrei muito de um filme, Cris, não sei se você conhece, chama Procura-se Janaína, que é de uma psicanalista chamada Miriam Schneiderman, ela é da PUC. E ela faz todo um percurso de uma menina institucionalizada, desde sempre, na FEBEM, até a idade adulta. E aí ela vai seguindo esse percurso institucional, assim, sabe? De todos os profissionais, os psicólogos da rede. E aí a Miriam vai atrás do prontuário, até encontrar essa menina, que hoje é uma adulta, né? É muito interessante essa experiência, fiquei pensando na experiência de vocês, assim, desse livro, o quanto isso consolida essa experiência, né? Que é uma tessitura mesmo, né? Como essa toalha que vocês fazem, né? Que bonito que é isso. Assim, Não, e abre, né? Aí o pessoal do Janela, nosso próximo livro. Falei, não, a gente tem um grupo de pesquisa dentro do Janela, que é o Corpos Lacanianos, que a gente trabalha a questão do corpo, da sexuação, da transexualidade. Então, eu falei, o nosso próximo livro provavelmente vai enveredar por aí. Mas é porque isso, que a experiência não termina, né? Às vezes eu falo, gente, tal pessoa não está aqui escrevendo no livro, porque às vezes é uma parceria que começou quando o livro já estava sendo formado, né? Então, as coisas são muito vivas, né? Muito bonito. Isso é muito bom. E eu acho que isso mantém, assim, uma alegria mesmo do trabalho, né? A gente está ali aprendendo, não está ali para dar soluções, porque são casos muito tocantes, muito pesados, né? Mas é isso, assim, eu acho que esse espaço da conversação, de uma pulsação de vida que mantém o trabalho, sabe? Dessa transferência de trabalho. Ontem eu gostei, ouvindo os mestrandos que estão lá, alguns deles falando assim, aqui foi um espaço, assim, um respiro. Eu falei, gente, que bom ouvir isso, porque os casos são bem pesados, são bem complexos, né? Mas é porque isso, pessoas, às vezes, que trabalham em políticas públicas e que não têm esse tempo de conversar sobre o caso, de compartilhar a angústia, né? Então, vem essa outra faceta também, né? Os casos são muito graves, mas a gente pode conversar sobre eles. E também a gente não tem que tomar isso, né? A gente não está ali para resolver as coisas, né? A nossa aposta é no adolescente e a gente como um ponto de apoio, né? Então, o Domênico, quando a gente lançou o livro lá, aqui na Escola de Psicanálise, o Domênico falou assim, muito interessante, né? Que o Janela trabalha com essa lógica do não todo. Sim, a política do não todo, a política do sintoma. Né? Então, por exemplo, o Barreiro, que é uma regional aqui, aí eles se encaminharam.
a gente fez várias discussões, 5 meninos de uma escola. Aí eles, a gente pode encaminhar todos. Aí eu até brincando, falei, não, todos não, a nossa política do não todo. Senão a gente também submerge, assim, em fluxos asfixiantes, né? Vamos receber todos os adolescentes que estão presos, todos os adolescentes que moram no Barreiro. Não, é sempre o não todo, é sempre o singular. Porque assim, vão discutir então lá no Barreiro, que dê as redes ali de saúde, de cultura, de assistência, né? Então, o Janela não fica nesse lugar assim, o lugar, é um lugar entre outros, né? E a psicanálise é um discurso entre outros. Sim, isso é muito importante, né? Essa interlocução. É. Gente, acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou... Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Só agradecer, foi muito bom. Cris, olha, a sua fala é muito incitante, muito esclarecedora, mas, sobretudo, acho que é uma motivadora. Não gosto dessa palavra, mas... é assim, vamos dizer, um respiro, como diz esse rapaz, diante de um trabalho duro, né, que a gente faz, porque a gente recebe também casos muito duros, sabe? É uma população também vulnerável, né? Não é só... E essa interlocução é difícil, como a Rosa falou, mas eu acho que a gente também cumpre um papel importante. Foi muito interessante poder ver esse outro trabalho que vocês fazem. Agradecemos muito a sua presença, de você ter vindo apresentar para a gente, né? Um grupo de São Paulo. Espero que vocês se sintam instigados a ler o livro, né? Que é um livro muito interessante mesmo, assim, do Janela, né? E que eu adoro Minas Gerais, minha avó era mineira, e eu adoro Minas e tudo, então foi muito, muito... foi um prazer poder te receber aqui. Espero que outras vezes a gente possa conversar. Agradeço muito o convite. Vocês vindo aqui em Belo Horizonte, entrem em contato comigo, venham visitar aqui o Janela. Sim, com certeza. E uma alegria estar aqui com vocês nesse sábado. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Cris.